Turma, beleza? Pessoal, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre 3 processos relacionados à fisiologia vegetal. São eles: absorção, condução e transpiração. Vamos aos processos. O processo de absorção, ele está relacionado à obtenção de nutrientes minerais por parte da planta a partir do solo, tá? Esses nutrientes minerais, eles vêm do solo diluídos em água, tá? É o processo de nutrição mineral que nós denominamos. Nessa nutrição mineral, a planta ela vai obter moléculas inorgânicas, que são os sais minerais, que vão ser classificados em 2 categorias, ó. Micronutrientes, que são aqueles nutrientes necessários em pequenas quantidades pelo vegetal, ou seja, são aqueles nutrientes que a planta precisa, só que ela não usa tanto no metabolismo celular, que é o caso, por exemplo, do cobre, é o caso, por exemplo, do zinco, é o caso, por exemplo, do ferro, tá? São 3 exemplos mais importantes. E tem os macronutrientes, esses sim, esses aqui são aqueles elementos minerais que a planta vai precisar consumir em grandes quantidades, porque ela vai usar constantemente no seu metabolismo celular. Os mais conhecidos macronutrientes são aqueles 3 que são utilizados como adubo, né, na agricultura, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, né, o famoso NPK. Pois bem, esses nutrientes, tanto micronutrientes como macronutrientes, eles são absorvidos através de uma região da raiz que é chamada de zona pilífera, tá? É uma região onde a gente vai observar a presença de pelos absorventes. Esses pelos, eles são, na verdade, uma especialização da epiderme que faz o revestimento dessa raiz, tá? Nesse esquema, eu coloquei uma secção transversal de um trecho da raiz, onde a gente vai observar as camadas celulares que compõem a anatomia interna desse órgão, né? No caso aqui, a raiz. Então, vamos observar aqui a camada mais externa, que a gente está visualizando aqui, é a epiderme, certo? Logo abaixo da epiderme, você tem um tecido de preenchimento, que é o parênquima cortical, essa região é chamada de córtex, tá? Circundando o cilindro vascular, nós temos uma camada celular chamada de endoderme, e logo abaixo dela você vai observar a presença de uma outra camada celular que é denominada periciclo, tá? O periciclo, ele é um tecido que vai ser responsável pela diferenciação, pela formação das chamadas raízes laterais, né? Aquelas raízes que partem da lateral da raiz principal. Bom, abaixo do periciclo, nós vamos observar o floema, tá? Que são os vasos responsáveis pela condução da seiva elaborada, a gente vai já falar disso aqui também, e no centro o xilema, tá? Que é responsável pela condução da seiva bruta. Beleza. Então, o que acontece durante o processo de absorção? O solo, ele tem que ter água, né? Para que a planta, de fato, consiga sobreviver nesse ambiente. Então, a água do solo, juntamente com os minerais que estão diluídos nela, tá? Penetram na raiz através da zona pilífera e, ao atravessar a epiderme, elas vão passar por uma sequência de células que compõem a região do córtex, certo? É nesse momento que a gente pode distinguir 2 vias, tá? Na verdade, são 3, mas nós vamos falar aqui de 2 principais. 2 vias de deslocamento dessa seiva. Quais são elas? A via simplástico e a via apoplástico. A via simplástico é quando a seiva atravessa a epiderme e aí, ao chegar na região do córtex, observe, ela passa por dentro de todas as células corticais até chegar na endoderme. E a via apoplástico, ao invés dessa seiva passar por dentro das células do córtex, ela vai passando entre uma célula e outra até chegar na endoderme, certo? Quando ela chega na endoderme, ela vai encontrar uma barreira entre as células da endoderme, que são as estrias de Caspary. São estruturas impermeáveis, certo? Que vão impedir a passagem dessa seiva entre uma célula e outra. Então, a seiva ela termina sendo obrigada, né, vamos dizer assim, a atravessar as células da endoderme para poder alcançar o xilema. Nesse momento aqui, alguns sais minerais que chegam na endoderme, eles vão ser bombeados, tá? Transporte ativo, certo? Para o xilema por meio de uma bomba de sais.
Nesse momento, o xilema ele se torna hipertônico, ou seja, ele se torna mais concentrado, e vai atrair as moléculas de água que vão penetrar no xilema, finalizando nesse momento aqui a condução, a absorção, né? Finalizando a absorção, e dando início agora ao processo de condução da seiva bruta, né? Que agora ela vai subir. Beleza. Quando essa seiva chega no xilema, tá? Ela vai ter que se deslocar da raiz até a folha. Aí vem a questão. Como que essa seiva consegue se deslocar da raiz até a folha quando se trata, por exemplo, de plantas de grande porte, né? Quando a planta é pequena, por exemplo, existem dois processos que por si só já são suficientes, ou pelo menos quase suficientes, para que essa seiva saia da raiz e chegue até a folha, que é o caso da capilaridade e a pressão positiva da raiz. Certo? O que é capilaridade? É uma propriedade da molécula de água que permite a água fluir por capilares, e o xilema, pessoal, é um capilar, tá? Eu coloquei aqui nessa imagem, mas ele é ultra fino, essa estrutura. Então, é natural que a água, ao entrar em contato com a superfície do xilema, ela faça uma adesão, certo? Então, ela vai gerar esse movimento de adesão, que desloca essa molécula de água para cima. No momento que essa molécula de água se desloca para cima, ela vai atrair a outra molécula. Então, isso gera um fluxo inicial, tá? Devido à adesão e à coesão entre as moléculas de água. Só que chega um determinado instante que o peso sobre a coluna de água ele se torna superior às forças de coesão e adesão entre as moléculas. E isso vai fazer com que essa molécula suba até um certo ponto, mas pare, tá? É a mesma coisa que você observa quando você mergulha um canudo, por exemplo, num copo com água. É natural que a água do recipiente penetre no canudo, mas ela para em determinado ponto, ela não vai jorrar lá em cima. Por que isso acontece? Porque nesse ponto em que ela parou, o peso sobre a coluna de água ele é maior do que a força de coesão e adesão que estava fazendo com que essas moléculas de água se movimentassem. O que eu quero chegar com isso? A capilaridade ela é um fator que vai ajudar a seiva bruta a dar início ao seu deslocamento para cima. Mas ela não é capaz, sozinha, em qualquer tipo de planta, de fazer com que essa seiva se desloque até na folha. Certo? Mas ajuda? Ajuda. Então, é um fator que contribui para a condução da seiva bruta, tá? Seiva bruta, através do xilema. Bom, um outro fator que contribui é a pressão positiva da raiz. Veja bem, a raiz ela é hipertônica, ou pelo menos deve ser, em relação ao solo. Como ela é mais concentrada do que o meio, qual é a tendência? A planta ganhar água. À medida que a planta ganha água, devido à diferença de concentração, o fluxo ele começa a subir, certo? Só que como o que está gerando a entrada de água é a diferença de concentração, qual é a tendência? A tendência é que, à medida que a água vai entrando na raiz, a concentração radicular vai diminuindo. Então, a água vai parar de entrar em um determinado ponto. Então, enquanto ela está entrando, o fluxo vai subir. No momento que ela parar de entrar, o fluxo estaciona. Isso quer dizer o quê? Que se a planta for de grande porte, a pressão positiva da raiz ela não será suficiente para estabelecer esse transporte, né, da raiz até a folha. Tá? Mas, repito, capilaridade e pressão positiva da raiz são dois fatores que, de fato, ajudam, tá, a dar início à subida da seiva bruta. Mas, professor, o que realmente justifica essa subida? Lembra lá do exemplo do canudo que eu coloquei. Quando você mergulha o canudo num copo com água, é natural que essa água entre no canudo e pare até certo ponto. O que você deve fazer naturalmente para que essa água continue subindo? Você vai sugar, não é isso? Então, quando você gera essa sucção, né, com a boca no caso, você vai atrair as moléculas de água para dentro da sua boca e as moléculas de água que estão se movimentando para cima vão atrair as moléculas de baixo. E aí vai se formar um fluxo contínuo do recipiente até a sua boca. Como é que acontece na planta? Bom, na planta deve ter algum fator que sugue essa seiva lá na região da folha. E a teoria de Dickson, né, que é a teoria chamada coesão
tensão, ela determina exatamente isso. Ela percebeu, né, estabelece exatamente isso, que lá na folha acontece uma atividade chamada transpiração estomática. E aí o que ocorre? À medida que a planta perde água para a atmosfera na forma de vapor, ela vai gerar uma sucção foliar, certo? Fazendo com que as moléculas de água que estão no interior do xilema se movimentem para cima. Então, eu vou estabelecer aqui uma comunicação envolvendo 3 elos. O solo, que vai fornecer água, a planta, que vai conduzir a água, e a atmosfera, que vai receber essa água da planta na forma de vapor, certo? Então, essa sucção foliar gerada pela atividade transpiratória, ela gera esse movimento ascendente da seiva bruta. Portanto, a seiva bruta ela sempre se desloca da raiz para a folha em um fluxo ascendente, certo? E o que gera esse movimento é a sucção foliar gerada pela atividade transpiratória. E o que mantém a coluna de água contínua ao longo do xilema é a coesão entre as moléculas de água, ou seja, a molécula de água sobe e atrai a que fica. Isso se chama coesão. Por isso que a teoria de Dickson, né, é chamada de teoria coesão-tensão. Coesão, devido a essa união que mantém o fluxo contínuo, né, das moléculas de água, e tensão, que é justamente o que é gerado lá na folha devido à atividade transpiratória. Beleza? Então, observe que o processo de condução de seiva bruta está diretamente relacionado a esse outro processo que nós vamos falar agora, que é a transpiração. Bom, existem 3 tipos de transpiração. A transpiração cuticular, que é uma transpiração que ocorre através da folha, por meio de uma camada de cera, chamada cutícula. Essa transpiração é muito pequena, né? Não corresponde a 5%, basicamente, do que a planta perde para a atmosfera, certo? E a planta não regula, não consegue controlar essa perda. Temos a transpiração lenticelar, que ela acontece por meio de pequenos poros que ocorrem principalmente no caule de plantas arbóreas, que são estruturas chamadas lenticelas, né? Estruturas derivadas da periderme, que realizam trocas gasosas, mas que também participam aí desse processo de transpiração. Então, somando a transpiração lenticelar com a transpiração cuticular, nós temos aí em torno de 5% da atividade transpiratória da planta. Ou seja, 95% aproximadamente de tudo que a planta perde para a atmosfera, ela vai perder por meio dessa estruturazinha aqui, ó, os estômatos. O estômato, pessoal, ele é nada mais do que células epidérmicas especializadas na fixação de gás carbônico, na transpiração e nas trocas gasosas também. Seria também uma função desse estômago. O estômago ele é formado por 2 células, são chamadas de células estomáticas ou células guardas, né? Isso a gente viu lá na histologia vegetal. Dentro dessa célula existe um vacúolo do suco celular que armazena água e íons. O que acontece? Quando esse vacúolo está cheio, as células guardas elas ficam túrgidas. E ficando elas túrgidas, o estômago vai estar aberto. Estando aberto, tem transpiração. Quando esse vacúolo está murcho, essas células guardas, o vacúolo está vazio, na verdade, a célula guarda vai ficar murcha. Então, quando elas estão murchas, o estômago vai fechar. Quando o estômago está fechado, não tem transpiração. Beleza. Então, o que determina a transpiração estomática é o que nós chamamos de turgor das células estomáticas. Mas quem é que regula esse turgor? Como é que a célula estomática vai perceber que deve estar, o que vai fazer com que ela esteja cheia, com que elas estejam túrgidas ou com que elas estejam murchas? O que vai regular isso aí? Bom, são 3 fatores principais. A água, tá? Que vai determinar o chamado movimento hidroativo. A luz, que vai determinar o movimento fotoativo. E a concentração de gás carbônico. Vamos lá. A água, para que o estômago abra, é necessário que no interior da planta tenha água suficiente para que ela possa perder, porque uma consequência do estômago abrir é a planta perder água, certo? Mas por que o estômago abre, afinal de contas? Ele abre para absorver CO2. O objetivo do estômago abrir é para absorver CO2. Para quê? Para usar na fotossíntese. Logo, tem que ter luz. Então, absorver CO2 na presença de luz
é indispensável para o processo fotossintético. Fotossíntese é um processo muito importante para a planta, é o que mantém a planta na sua nutrição orgânica. Mas repare um detalhe, a fotossíntese, por mais que ela seja importante, se no interior da planta não tiver água suficiente, o estômago fecha. É como se a planta deixasse de lado a necessidade fotossintética e priorizasse sempre o quê? Evitar perder água. Essa é uma prioridade. Então, o principal fator regulador da atividade transpiratória é a água. A planta ela só abre o estômago primeiro se tiver água em seu interior suficiente, porque se o estômago abrir, a planta vai perder. Tá? Segundo, tem que ter luz, né? Porque ela abre para absorver CO2. Mas o CO2 só vai ser utilizado na atividade fotossintética. Então, ao entrar, ele precisa ser consumido lá no ciclo das pentoses, né? Que é o ciclo que vai determinar lá a produção de glicose. Mas isso só acontece, a atividade fotossintética, de um modo geral, ela necessita de luz. Então, o estômago só vai abrir se tiver luz e se tiver água. Tá? Qualquer um desses fatores que, de fato, não esteja favorável, o estômago fecha. Então, vamos lá. Ela abre quando a quantidade de água é alta, quando tem luz e quando a concentração de gás carbônico na folha for baixa. Certo? Então, aqui, ó. Quando é que o estômago abre? Quando tem água, quando tem luz e quando o CO2 está em pequena concentração dentro da folha. Mas por quê? Ora, se o estômago, se a planta tem pouco CO2 e tem luz, vai ter o quê? Fotossíntese. Então, o estômago tem que abrir, porque se tem pouco CO2, ela vai precisar absorver CO2 para poder utilizar no processo fotossintético, certo? Mas, como eu falei a vocês, a fotossíntese é um processo extremamente importante para o vegetal. Agora, se não tiver água na planta, o estômago vai fechar. E aí, quem é que percebe isso? Quem é que vai dizer assim, fecha estômago? Quem é que vai determinar o fechamento desse estômago? Existem vários hormônios vegetais que regulam algumas atividades na planta. Um deles é o ácido abscísico, tá? Que é também chamado de ABA. O ácido abscísico, que é uma sigla, na verdade. O ácido abscísico, ele é um hormônio que consegue perceber os níveis de água presentes no interior da planta. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que o estômago esteja aberto. Só que o ácido abscísico, ele detectou que a quantidade de água está baixa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a atuar nos estômatos, preste atenção, ó, vai começar a atuar nos estômatos, fazendo com que as células guardas bombeiem potássio para o lado de fora. Ao redor dessas células guardas existem outras células, que são chamadas células subsidiárias. Elas recebem esse potássio que está saindo da célula guarda. Isso quer dizer que a concentração aqui fora vai ficar maior do que a concentração aqui dentro. E isso vai fazer com que a água que está dentro da célula guarda saia para a célula subsidiária. Olha o que vai acontecer. Se eu perder volume nessa célula, essa célula vai murchar e o estômago vai fechar. Ou seja, por que o estômago fechou? Ele fechou porque o ácido abscísico detectou baixa quantidade de água e induziu as células guardas a liberar potássio. No momento que o potássio foi liberado, essa célula guarda também perdeu água. Com isso, elas murcharam e murchando o estômago fechou. Olha só, ele protegeu a planta contra a desidratação porque ele percebeu que tem pouca água. E aí isso vai continuar acontecendo enquanto o ácido abscísico entender que a quantidade de água na planta está baixa. No momento que essa concentração, que essa quantidade de água voltar aos seus níveis normais, o que acontece? Ó? O ácido abscísico deixa de atuar. E aí, naturalmente, vai acontecer aquele movimento do potássio para dentro da célula. O potássio ele é o principal íon intracelular. Então, ele saiu pela indução do ácido abscísico. No momento que o ácido abscísico deixa de atuar, ele volta. E no momento que ele volta, o que acontece? A concentração aqui dentro da célula guarda aumenta, a água entra por osmose, o volume dessa célula aumenta e o estômago abre novamente, certo? Então, o papel do ácido abscísico nesse processo, que a gente chama de movimento hidroativo, ou seja, é um movimento regulado pela quantidade de água presente na planta,
E quem faz essa percepção é esse hormônio denominado ácido abscísico. O objetivo dele é fechar o estômago quando percebe que a quantidade de água na planta é baixa. Quando as condições se reestabelecem, ele deixa de atuar e o estômago volta a abrir, possibilitando aí o processo de transpiração. Beleza? Então, eu falei aqui já de 3 processos, pessoal. A absorção, que se diferencia em 2 vias, simplástico e apoplástico. Tá? A condução da seiva bruta, que é determinada principalmente pela atividade transpiratória, segundo a teoria de Dixon, também chamada coesão-tensão, e falei da transpiração, tá? Que é regulada pela abertura e o fechamento dos estômatos, que, por sua vez, são controlados pela quantidade de água, pela presença de luz e pela concentração de CO2, certo? Está faltando o quê? Está faltando falar da condução da seiva elaborada. Quem conduz seiva bruta é o xilema. Quem conduz seiva elaborada é esse vasozinho aqui chamado de floema. Veja bem, nós vimos que para a seiva bruta subir tem um monte de problema. Ela vai ter que ir contra a gravidade, eu vou precisar de alguns processos que vão ajudar nessa subida, certo? E aí você pode pensar assim, a seiva bruta sobe, a seiva elaborada desce. Então, para descer, todo santo ajuda, né? Como diz o ditado. Você pode pensar dessa forma, só que, na verdade, não é. Entenda uma coisa, o xilema, ele é um vaso condutor de seiva literalmente oco por dentro. Isso quer dizer o quê? Que quando a seiva bruta passa pelo xilema, ela não encontra nenhuma resistência celular. Então, a seiva simplesmente sobe por dentro do xilema sem ter nenhuma resistência celular. Como está tendo sugado lá em cima, né, como está tendo uma sucção lá em cima, a seiva simplesmente sobe. O floema não, gente. O floema, tá? Vamos ver se dá para vocês visualizarem aqui. O floema, esquece esse de azul aqui. O floema, ele é um vaso que é formado por várias células intercaladas. Olha, eu tenho uma célula, outra célula, outra célula, outra célula. Essas células, elas se separam por meio de uma placa, que é chamada de placa crivada. Crivado quer dizer perfurado. É como se fosse um ralo aqui, pessoal. Como se fosse um ralo, que vai comunicar essa célula com essa aqui. Beleza? Então, o que isso vai dificultar no transporte? Ora, se a seiva elaborada precisa passar de célula em célula para poder se deslocar, uma coisa vai ter que acontecer. Ela vai ter que atravessar a membrana plasmática. E você sabe que a membrana plasmática ela tem o quê? Permeabilidade seletiva. Então, não vai passar à vontade. Não é assim à vontade que o processo vai acontecer. Então, existe, na verdade, uma força externa que vai pressionar o deslocamento da seiva elaborada lá da folha para a raiz. E uma outra observação, a seiva elaborada, ela não vai só para a raiz, tá? Ela vai também para o ápice caulinar, ou seja, ela tanto desce como ela também sobe. Na verdade, a direção do deslocamento da seiva elaborada obedece o quê? Um fluxo polarizado, que é se deslocar de onde tem mais para onde tem menos. Ora, onde é que tem mais seiva elaborada? É onde ela é produzida, que é na folha. Então, a seiva elaborada sempre parte da folha, sempre. Mas da folha, ela vai para todas as partes da planta, tanto para partes inferiores à folha, como para partes superiores à folha. Ela vai para onde precisa nutrir o tecido, né, com essa fonte orgânica que foi produzida através da fotossíntese, ok? Bom, como é que ela vai? Ela vai empurrada, tá? A teoria que explica a condução da seiva elaborada é a teoria do fluxo em massa, também chamada teoria do fluxo por pressão osmótica. Ou seja, a seiva elaborada ela não se desloca espontaneamente de onde tem mais para onde tem menos. Lembra que ela precisa passar por dentro de células, ó. Então, ela vai se deslocar de onde tem mais para onde tem menos, só que é pressionada. Existe uma pressão. Vamos a essa justificativa, né? O que justifica esse fluxo de pressão? Lá na folha, onde é produzida a seiva elaborada, existem os feixes liberolenhosos. O que são os feixes liberolenhosos? Liber quer dizer floema, lenho quer dizer xilema. Eles estão assim, ó, paralelos um ao outro, são feixes, tá? Então, eu transportei isso para cá, ó. Tá aqui eles. À medida que a folha vai produzindo açúcares na fotossíntese,
esses açúcares eles são enviados para dentro do xilema, tá? Só que ao lado do floema, desculpe, são mandados para dentro do floema, tá? Só que ao lado do floema existe quem? O xilema, tá? O xilema está conduzindo seiva bruta, que tem água, né, em grande quantidade. E a folha está mandando açúcar. Observe que existem poros que comunicam floema aqui e o xilema. No momento que a folha manda o açúcar, a concentração do floema torna-se maior do que a concentração do xilema. Então, essa diferença de concentração faz com que a água do xilema penetre no floema, empurrando essa seiva para baixo. Ou seja, à medida que a água do xilema penetra no floema, o fluxo de massa contendo açúcar vai ser pressionado a se deslocar para baixo. Esse conteúdo com água e açúcar é o que a gente chama de seiva orgânica ou seiva elaborada. Observe que a seiva elaborada ela não saiu da folha e foi espontaneamente se deslocando, não. Precisou se estabelecer uma diferença de concentração para que a água do xilema penetrasse no floema e empurrasse essa seiva para baixo ou, na verdade, para um local de menor concentração. Por isso que é chamado teoria do fluxo de massa. À medida que a folha for mandando, a concentração fica diferente, o xilema manda a água, isso pressiona a seiva para baixo e a seiva vai se deslocando até as regiões de menor concentração. Para justificar, né, para testar, de fato, essa hipótese, Ernest Mach ele desenvolveu um experimento que tenta simular aquilo que acontece na condução da seiva elaborada. Como foi que ele fez? Ele pegou um tubo encurvado e conectou a esse tubo 2 balões de membrana semipermeável, que é aquela membrana que vai deixar passar solvente e vai reter a passagem de soluto, beleza? Então, ele colocou nesse primeiro balão, ele colocou água com açúcar, tá? Ele fez uma solução de sacarose. Nesse outro balão, ele colocou só água. E aí ele pegou, mergulhou esses 2 balões dentro de um recipiente contendo apenas água também. Antes disso, lógico, ele verificou a concentração desse balão e a concentração desse balão aqui do outro. Obviamente, como aqui tem açúcar, aqui vai estar mais concentrado. Quando ele mergulha, passados-se alguns minutos, o que acontece? A água, tá, presente no recipiente penetrou no balão. Mas por quê? Porque aqui tem açúcar, a concentração aqui é maior do que a concentração aqui. Isso fez com que a água penetrasse no balão por osmose, esse balão aumentou o volume e essa massa açucarada se deslocou para cá. Olha, é a mesma coisa que aconteceu aqui. A folha mandou açúcar, a concentração do floema ficou maior do que a do xilema, o xilema mandou água para dentro do floema e essa massa açucarada desceu. Então, esse experimento de Ernest Mach foi justamente para provar, tá, que a seiva elaborada ela não se desloca pelo floema de maneira espontânea, ela se desloca por pressão. Tá? Um outro experimento muito conhecido na biologia, né, objeto de várias questões já de vestibulares em geral, é esse modelo do anel de Malpighi, né, também chamado de cintamento. O que é isso? Muita gente pergunta, professor, para que eu vou fazer isso aí numa planta? Bom, na verdade, você não vai fazer isso na planta. Na verdade, isso é um modelo para, de uma certa forma, justificar, né, a disposição do floema na planta, no tronco de uma árvore, por exemplo, e para justificar também que essa seiva elaborada ela não vai só para a raiz, ela vai também para outras partes da planta. Você fizer um anel de Malpighi, por exemplo, num galho, as folhas dos outros galhos vão manter esse galho que foi rompido. Mas se você fizer um anel de Malpighi no tronco, a planta vai morrer por quê? Vamos lá. Quando eu faço o anel de Malpighi, pessoal, eu estou retirando 2 tecidos. Eu estou retirando a periderme, que é aquela casca, né, formada por 3 camadas, suber, felogênio e feloderme, e eu estou tirando o floema. O floema ele é um vaso mais periférico. Então, quando eu removo a casca em torno de uma árvore, eu estou retirando o floema. Então, entenda, a planta, de início, ela vai continuar conduzindo seiva bruta, tá? Só que a planta vai fazer fotossíntese, beleza? E a seiva elaborada vai descer e vai ficar acumulada aqui, ó, nessa região
acima do corte. O que acontece? A seiva elaborada é a seiva que nutre a planta. Então, se essa seiva elaborada não chegar na raiz, com o tempo, a raiz morre, a planta deixa de absorver macro e micronutrientes, consequentemente, depois a planta também morre. Tá? Então, isso justifica o quê, na verdade? Isso justifica a direção do fluxo da seiva elaborada, de onde ela está em maior concentração para onde ela está em menor concentração. Isso também mostra, tá, que a disposição do floema no tronco de uma árvore, no caule de uma planta, está na região mais periférica desse caule. Beleza? Então, isso tudo está relacionado à condução da seiva bruta. Pessoal, hoje nós falamos aqui dos 3 processos fisiológicos assim mais importantes, mais gerais, mais básicos, né, que uma planta precisa ter. Isso aqui é o feijão com arroz para a planta. Ela precisa disso aqui para poder se manter. Claro, ao redor de tudo isso, existem outros processos fisiológicos regulados por hormônios, que a gente vai falar em outra ocasião. Então, nós falamos aqui de absorção, condução de seiva bruta, transpiração e condução de seiva elaborada. Beleza? Aproveita, dá o print aí para poder fazer aquela revisão posteriormente referente a essa primeira parte do processo fisiológico. Beleza, gente? Então, até a próxima aula. Valeu!